Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Fiquei longe das câmeras aí nos 4 dias, gravei alguns vídeos improvisados, mas isso tudo foi por questões de uma viagem em família para ver alguns familiares da minha esposa lá no Rio Grande do Sul, né? Então, quanto deu para gravar, eu gravei, mas depois nós fomos para o interiorzão mesmo, lá nas regiões das Missões, e aí ficou impossível praticamente de upar o vídeo, mesmo de maneira improvisada, tá? Então isso é só um esclarecimento aí para quem não entendeu esse espaçamento de vídeos aí nesses dias. Mas vamos lá, viagem do Jair Bolsonaro a Israel, né, e fechamento de acordos comerciais. O que significa isso? Vamos fazer uma leitura prática disso aí. Sempre tem uma coisa, se eu não venho, eu estaria contra o Netanyahu. Se vem, eu estou a favor. Primeiro que essa viagem é uma retribuição da cortesia de Benjamin Netanyahu quando ele veio à posse de Jair Bolsonaro numa data muito indigesta, né? Tá aí, deveriam até fazer um projeto de lei para mudar essa data da posse do presidente aqui no Brasil. Poderia botar para o dia 5 de janeiro, acho que já ajudaria muito. Por isso, a posse no Brasil ela é sempre com muitas ausências de líderes importantes, justamente pela data, dificuldade da data. Mas o Benjamin Netanyahu veio mesmo assim, mostrando aí o fortalecimento dessa aliança entre Brasil e Israel. E agora, às vésperas da eleição lá em Israel, Bolsonaro visita o Benjamin Netanyahu, uma visita de Estado, visita Israel, e consolida, assina aí alguns acordos, né, bilaterais. E vale lembrar que esses acordos que foram fechados são acordos muito abertos. O que significa isso? São acordos que não têm muitas especificidades. Isso, por um lado, é muito bom, porque significa que te dá margem para trabalhar de várias maneiras. Então, você fecha uma cooperação tecnológica e entre os dois países, uma cooperação na área de segurança, por exemplo. Quando esse acordo ele é feito de maneira mais aberta, ele te dá margem, te dá campo para você poder usufruir, né, das benesses dos dois países, usufruir da tecnologia, da cooperação, sem muitos entraves que o Congresso poderia colocar. Por exemplo, é diferente do acordo da base de Alcântara, que é bem específico, né, que ele já é bem delimitado. Esses acordos que foram fechados com Israel são mais amplos. Meu governo está firmemente decidido em fortalecer a parceria entre Brasil e Israel. Agora, quando a gente fala de aproximação de Brasil e Israel, a gente lembra muito da questão da embaixada, já vou chegar lá, nessa questão da embaixada, mas vale ressaltar aqui que sempre há os profetas do Apocalipse, sempre há aqueles que contam, né, com quanto pior, melhor, e eles sempre trazem à luz aquela questão da exportação brasileira para o mercado muçulmano, né? Fala-se muito em mercado árabe, isso é errado. Mercado muçulmano, né? O Irã não é árabe, a Indonésia não é árabe. Então, a gente está falando aqui de muçulmanos. Principalmente porque no Brasil, hoje em dia, os grandes frigoríficos, eles abatem os animais, né, o frango, na técnica, um procedimento chamado halal, né, que é que ele é feito por muçulmanos. Então, os frigoríficos eles contratam muçulmanos aqui no Brasil para abater os animais dentro dos moldes lá que os muçulmanos aceitam para consumir. E dessa forma eles conseguem exportar. Ainda falando de exportação de frango, você sabia que o frango brasileiro vendido para o mercado árabe precisa estar com o peito voltado para a Meca na hora do abate? É o chamado frango halal, que segue as regras baseadas no islamismo. Nesse frigorífico aqui em Pato Branco, na região sudoeste do estado, toda a produção segue as normas do Alcorão Sagrado. Enquanto num frigorífico comum, máquinas abatem os frangos, no abate halal, a degola tem de ser manual e feita por muçulmanos praticantes. O Jorge é brasileiro, mas se converteu ao islamismo há 25 anos. Por isso ele pode trabalhar no abate. Após minha reversão, após 3 meses, eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar na Arábia Saudita. Para que os sangradores muçulmanos possam seguir à risca a religião, o frigorífico tem uma sala de orações. Allahu Akbar. E o Brasil exporta aí 31%, né, dessa proteína animal para o mercado muçulmano. Aí muito se diz, se você se aproximar de Israel, você vai perder esse mercado. Não é bem verdade. Por quê? Existem 2 mundos muçulmanos, tá? Existe o sunita e o xiita. Há outras divisões, vamos falar aqui das maiores, das principais. Sunita e xiita.
E é justamente esse um dos motivos que há tantos conflitos ali no Oriente Médio. Porque um acha que adora lá do jeito certo, o outro acha que adora mais certo ainda, e está errado e tem que acabar com o outro. E quando a gente fala de relações internacionais, há essa divisão, esse alinhamento, é só nós observarmos aí, por exemplo, a relação internacional dos Estados Unidos, que é próximo aos sunitas. Então, por que se perguntam? Porque os Estados Unidos é aliado da Arábia Saudita, um país tão autoritário, com uma monarquia absolutista, justamente porque dentro desse meio, desse complexo tão conturbado como é o Oriente Médio, você precisa de aliados importantes para combater um mal maior, né? Isso já foi feito em outras épocas na história mundial, e é o que ocorre hoje. Então, os Estados Unidos ele prefere ter um aliado como a Arábia Saudita, que é muçulmanos sunitas, para combater um mal maior, que é o Irã, que são os xiitas. E o Estado de Israel segue essa mesma linha. Não é de hoje que Israel coopera militarmente, já meio de maneira discreta, mas isso está ficando cada vez mais evidente. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita diz não ter qualquer objeção religiosa à existência do Estado de Israel. Numa entrevista à revista norte-americana The Atlantic, antes da nova vaga de violência na faixa de Gaza, Mohammed bin Salman afirmou que palestinianos e israelitas têm o direito de ter a sua própria terra. Inclusive, quando Trump transferiu a embaixada para Jerusalém, esses países deram o respaldo que os Estados Unidos precisavam. Então houve uma gritaria, né, de certa parte, dos xiitas, mas os sunitas aí acabam sendo mais moderados, vamos dizer dessa forma. E é justamente isso que o Brasil está querendo. Ele quer se aproximar de Israel, aproveitar, né, a cooperação tecnológica de Israel, e ao mesmo tempo ele ainda terá o mercado dos muçulmanos sunitas, sem grandes problemas. E aí quando a gente fala daqueles 31% de exportação animal, que é a grande preocupação, né, que dizem que se vai deixar de exportar, não é bem verdade. Porque metade dessa exportação ela é feita justamente para esses países sunitas, Egito, Arábia Saudita, e é apenas a metade. Aí o Irã fica com uma parcela de 2,7 bilhões, que vai para a parte xiita, e tem a Indonésia também. Mas de qualquer forma, se houvesse uma retaliação a esse nível, o Brasil ainda teria metade do mercado com possibilidade de expansão ainda, né? Então não é bem esse cenário catastrófico, tá? O Brasil não sofreria retaliações aí da parte sunita dos muçulmanos, principalmente porque esses já estão aliados aí com os Estados Unidos e com Israel. Pode sim haver uma gritaria da parte dos religiosos em si, desses países, né, dos líderes religiosos, mas no campo político já é outra história. Agora há pouco tomamos a decisão final, ouvindo, inclusive, o nosso general Augusto Heleno, em criar aqui, abrir em Jerusalém, um escritório de negócios voltado para a ciência, tecnologia e inovação. E aí houve a abertura do escritório comercial para relações comerciais lá em Jerusalém. E isso simplesmente, minha gente, o que é o seguinte, não é um descumprimento, né, de campanha, principalmente porque Bolsonaro não disse em nenhum momento, ele disse que isso é só um primeiro passo, ele não disse em nenhum momento que não vai mais transferir a embaixada. De fato, isso vai acontecer e foi reforçado nesse encontro, nessa viagem, que é só uma questão de tempo, isso é só uma adequação. Tá? Então já abre um escritório para relações comerciais. Em breve, né, será dado aí o passo da transferência completa da embaixada, principalmente quando você observa o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que ele sempre ressalta o seguinte: quem decide as coisas dentro de Israel é o parlamento israelense. Se Israel diz que a capital é Jerusalém e ponto final. Quem é o Brasil para definir a capital de um país? Esse é o pensamento, um pensamento soberanista. E é bem por aí, esse é o caminho que o Bolsonaro vai seguir. Só uma questão de tempo, talvez daqui a uns 2 anos, já no meio do mandato, já com essa reestruturação, já seja feita essa transferência para Israel. De fato, ocorrerá. E essa viagem, né, por ser a terceira viagem do presidente, e essa abertura do escritório já sinaliza isso. Já está sendo construído ali, né, os alicerces para essa mudança.
A viagem foi, no meu entender, muito proveitosa. Acordos, parcerias, protocolo de intenção verbal que eu inventei aqui por ocasião da viagem. E eu acredito que Israel e Brasil se complementam. E nós aprofundando essa amizade, esses laços comerciais, essas intenções, nós podemos ajudar em muito os nossos povos. E o que o Bolsonaro quer, né, é trazer pesquisadores, trazer a expertise israelense para o Brasil. Ele faz um sinal disso quando ele condecora lá os militares que foram ajudar em Brumadinho. E também quando ele vai num discurso lá para os empresários e diz sobre o grafeno, sobre o nióbio que tem aqui e as possibilidades de descobertas tecnológicas, né, as possibilidades que isso terá no campo econômico, no campo energético. Então, o Brasil ele já está dando os primeiros passos, né, com agora o fortalecimento, a cooperação do governo federal aí na pesquisa do grafeno com a Faculdade Mackenzie, e é sempre bem-vinda a ajuda de países aliados, países que têm por tradição, né, a conquista aí de prêmios Nobel, né, e de tanta patente nova que Israel cria, a capacidade de inovação tecnológica muito grande. Você ter pessoas desse naipe trabalhando junto com você, obviamente, né, poderá acelerar esse processo, né, de crescimento tecnológico no Brasil. Tá bom? Por hora é só, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas você já sabe, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você puder colaborar aqui com o canal, a ajuda de vocês é o que sustenta isso aqui, né? O que sustenta a mídia independente. Então você pode colaborar através de transferência direta aqui embaixo ou através do Apoia-se também. Se estiver no exterior, ainda tem o Patreon, que você pode aí doar em dólar. Foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Estava com saudade de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.